Então, essa data, que é o dia 9/9, nós resolvemos aí convidar... Ai, vocês estão fazendo eco. Fechar essa... Fechei. Ó, nós resolvemos convidar... Não, eu já fechei. Nós resolvemos convidar o prefeito para que ele pudesse aí fazer com a gente uma fala sobre o jovem gestor, uma vez que ele está gerindo a cidade e aí também é formado na área de gestão pública, e ele daqui a pouco vai estar entrando. Então, todos os alunos hoje vão participar da jornada, ele vai estar falando com vocês e trocando uma ideia, porque em outros momentos ele já fez esse tipo de papo, já conversando com as pessoas, até porque muita gente às vezes fica, né, na cabeça assim, nossa, mas para ser uma pessoa que faz a gestão aí de alguma coisa, tem que ter já uma certa idade. Não necessariamente, né? O Caio tem 30 anos aí e está à frente da prefeitura, e a experiência como gestor no dia do administrador é importante. Então, a gente tem aluno aqui que já está fazendo curso, já se formou e foi para logística, não sei em DS ou em... Calma, não estou entendendo. Deixa eu entrar aqui na minha aula, eu já falo. Tem alguém com o microfone aberto. E eu vi, tem até aluno do ensino médio aqui hoje também, né? O Gustavo tá aí, que eu já conheço ele do médio, e outros alunos, mas sejam bem-vindos. E a gente daqui a pouco já inicia, tá bom? Pode... DS também, já falei DS. A professora Dani tá aqui, mandou um oi aí para DS. Quem quer falar? Paloma? Sim, professor, que coincidência, viu? O meu esposo, ele trabalha no gabinete como auxiliar administrativo. Ah, legal, já conhece, então. Sim. Bacana. Deixa só eu avisar aqui, ele acabou de me mandar, ele falou que tá me ouvindo. Ô, Caio, entra aí. Então, dá um oi pro pessoal. Acabei de ver sua mensagem aqui, peraí. Deixa só eu marcar ele, gente. Caio, eu já falo para ele entrar, porque já vai dar o horário agora pra gente poder começar. Aí, abriu, eu tô te vendo já. Abre o microfone, Caio, que tá fechado. Acho que agora foi. E aí? Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo, Léo? Sim, sim. Boa, legal. Boa noite a todos presentes aí. Prazer estar com vocês. Muito bom, obrigado aí pela presença, compartilhar com a gente. Nós estamos com os professores aí, não só dos cursos de gestão, a nossa coordenadora também está aqui, a professora Francis, mas tem professor do curso de desenvolvimento de sistema, e eu acredito que edificações não, né? Mas está aberto, pode ser que tenha aluno aqui, Caio, porque a gente está com 88... com 90 pessoas aí, com mais você 91. Então o pessoal está chegando, já aumentou já aqui. E aí a palavra é contigo. A gente colocou aí para 7h10, mas o pessoal já sabe o horário da aula às 7 horas, então eles estão entrando e fica à vontade. Legal. Pode começar então? Pode, bora. Legal. Então, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Estou prefeito de São Vicente, né? Acho que talvez a maioria me conheça, outros ainda não, mas sou da área, né, de administração, de uma forma geral. Aos 17 anos eu já tinha ali consciência de que queria ser político, estar na política, na verdade, estar na política estar na administração pública, estar em governos, né? Enfim, era essa a minha vontade. E aos 17 anos eu passei no vestibular e fui cursar gestão de políticas públicas, um curso novo que trabalha o eixo da administração pública, trabalha as ciências sociais, a economia, diversas áreas, né? Voltado bastante nessa área, mas que forma um profissional mais generalista para atuar em governos. E fiz ali por 4 anos. Depois fiz uma especialização em ciência política e depois também fiz uma outra especialização, um programa avançado em gestão pública, me aplicando um pouco mais na área de administração também,
eu entendo que é fundamental, né? Todas essas formações que eu busquei ter para hoje poder estar desempenhando meu papel, cada uma delas me ensinou algo novo, cada uma delas me deu a oportunidade de buscar networking, porque naturalmente em cada curso desses eu fiz grandes amigos, conheci grandes profissionais e hoje alguns deles, inclusive, trabalham comigo e também me deu a oportunidade de estar sempre me atualizando dentro dessa área, porque a gente pode estudar, né, essa caixinha chamada administração, mas, para além das teorias que se discute, novos conceitos, novas ideias, né, tudo isso vai evoluindo no tempo e vai fazendo com que a gente precise se especializar. Então, isso sempre foi algo que me tocou bastante, que eu sempre entendi que era fundamental, seguir me preparando para estar atualizado ao mercado de trabalho, para estar atualizado a fazer coisas boas, a ser o melhor profissional que eu poderia ser. E esse é o meu objetivo sempre. O objetivo é ser prefeito, é ser um bom gestor, eu preciso estar sempre me atualizando para isso. Tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio técnico-político no governo dos Estados Unidos, conhecendo a estrutura deles, e também tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Oxford, com uma bolsa que eu ganhei dentro de um programa, e foi uma experiência incrível também, vocês podem imaginar. Então, parte da minha trajetória foi voltada a buscar conhecimento, a ampliar conhecimento, a conhecer novos conceitos, teorias, culturas, para ter um bom desempenho profissional. Agora, quando a gente assume esse desafio, é claro que vai muito além de qualquer aprendizado. Acho que a cada dia que eu passo aqui dentro da administração municipal, da prefeitura, lidando com problemas complexos diariamente, eu posso dizer para vocês que a cada dia que passa parece que muitas vezes é uma semana inteira, é um mês inteiro, completando 9 meses na administração municipal, e parece que eu já estou aqui há 4 anos de tantas e tantas responsabilidades que a gente assume, decisões que a gente toma, algumas decisões difíceis, todas elas de alguma forma impactam a vida das pessoas, então é bastante desafiador, mas é muito agradável também, porque é algo que faço com vocação, que faço porque acredito, é o que a gente pode chamar de propósito, estar num local e estar feliz fazendo o que faz. Para além dessa vida acadêmica anterior, né, enfim, sigo me preparando, só não vou começar agora nenhum novo curso, porque agora realmente está bastante turbulento, mas, para além disso, eu também sou servidor público concursado, então, durante um tempo da minha vida, eu me dediquei bastante a estudar para concurso, até passar no concurso, passei no concurso em primeiro lugar para agente legislativo de Câmara Municipal, tive a oportunidade de desempenhar ali toda a parte, estágio probatório, efetividade, e desenvolver coisas, compreender a máquina, compreender as dificuldades dentro do setor público, né? Porque é muito real, assim, né? A administração, ela tem a via da administração de empresas, a privada e a pública, e essa diferença, ela é muito clara, né? Ela é muito clara do ponto de vista da cultura organizacional, das relações de trabalho, dos vínculos empregatícios, dos grupos de pressão que envolvem cada uma das dinâmicas, enquanto na administração pública você tem toda a característica da burocracia, dos processos, né, de você fazer somente aquilo que está na lei. Na administração, de uma forma geral, no mundo privado, e aí no qual a administração faz parte, você tem um outro olhar sobre isso, né? Você faz tudo aquilo que a lei, por exemplo, não te impede, né? Mas não somente aquilo que está estritamente na lei. Então, são alguns desafios, as formas de acesso a cada um dos mundos é diferente, né? A gente pode discutir um pouco da questão da cultura organizacional,
né? Eu já era servidor, então já conhecia um pouco dessa dinâmica de muitas vezes você tem servidores com muitos anos que trabalham num local e outros que acabaram de chegar, mas a cultura organizacional formada muitas vezes pela própria lógica de acesso, por ser efetivo, e aí ser efetivo, todos os ritos já não pode ser mandado embora, relativo, né? Existem em alguns momentos existe isso previsto na lei, do caso de demissão, algum erro grave, alguma situação de calamidade, entre outras coisas, mas de uma forma geral a própria estabilidade que se forma, o que isso nos indica, né? Muitas vezes a gente vê muitas pessoas dentro da administração desmotivadas numa rotina, desmotivadas por conta da própria política, ou vamos chamar de politicagem, muitas vezes, e isso desmotivou as pessoas ao longo de anos, desmotivadas porque passaram no concurso e aquilo não era para elas, enfim, pode criar uma série de fatores. E no mundo empresarial, né, qual que é a diferença em torno disso, né? Talvez exista uma competição maior, se você não desempenhar bem, pode entrar outra pessoa no seu lugar, o seu chefe pode se demitir, e a gente começa a traçar paralelos. Porém, os dois mundos, de certa forma, se conversam. A gente vê casos de algumas prefeituras e estados, por exemplo, que já avançaram na questão de você colocar desempenho dentro da administração pública como um dos critérios de bonificação, sabe? E não que não exista, né? Talvez o acesso à administração pública, você passa por aquele primeiro tempo de estágio probatório, onde você tem o desempenho avaliado, ainda que esse seja um ponto meio questionável se funciona para valer. Mas você vê, por exemplo, municípios, o próprio Santos tem um sistema de resultados e desempenho que foi desenvolvido, bastante interessante, e isso são novas teorias, novos avanços dentro da administração pública que são colocados para refletir. Características da administração privada que começam a ser incorporadas. Está certo, está errado, isso é questionável. O grande objetivo é o que você quer atingir, né? Então, acho que as administrações, elas, de alguma forma, se conectam, né? A gente tem que estar sempre buscando estar atualizado para conseguir desempenhar bem. Eu aqui vivo um cenário diariamente para tentar trazer um pouco de como é ser essa vida de administrador público na figura de prefeito, né? Porque tem um administrador público, secretário municipal, tem um administrador público, diretor de alguma área, chefe de algum departamento, o próprio servidor que não está em nenhuma posição de chefia, mas que desempenha o seu trabalho conforme o que está previsto ali na lei de cargos. Então, tem uma série de administradores. O administrador público, eu, no caso hoje, na figura de prefeito, só para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica, de como esse dia a dia. Tenho aí 20 secretários, todos eles com demandas importantes diariamente para tratar. Existem 15 vereadores na cidade, mais uma série de instituições, sejam elas do judiciário, de conselhos, de associações, de temas, de bairros, de cidadãos que têm alguma demanda. E dentro dessa vida de resolver problemas e tantas pessoas ao mesmo tempo com interesse de falar com você ou entregar algum problema para que você possa ajudar a resolver, você tem ali o mundo do WhatsApp, por onde chega a mensagem, o mundo do Facebook, do YouTube, do LinkedIn, de tudo quanto é canto, chegando mensagens com demandas, chegando decisões importantes, você tendo que fazer uma agenda de estar presente nos espaços, ouvindo as pessoas, entendendo o que acontece na rua do dia a dia, mas também assumindo grandes responsabilidades de ter que despachar com os seus secretários, resolver situações específicas ou responder algumas questões a vereadores, atender comunidades, organizações sociais, organizações de bairro, tratar muitas vezes
com fornecedores, né? A Prefeitura de São Vicente, eu assumi a Prefeitura com muitas dívidas, e algumas dívidas são históricas, de anos e anos, com um problema sendo empurrado com a barriga. Então, você pode imaginar a quantidade de pessoas que a Prefeitura não tem condição de pagar, e aí é um cenário difícil de negociação, onde os recursos são limitados e são muitos fornecedores. Então, esse é o ambiente complexo, onde muitas vezes muita gente querendo falar com você, querendo te trazer problemas, e você tem esse desafio de, a cada espaço de tempo livre, a cada momento útil do seu dia, tentar encontrar soluções para os problemas que as pessoas te trazem, e também a oportunidade de jamais deixar de pensar propositivamente. Porque se a gente foi eleito pensando numa mudança para a cidade, pensando num cenário de futuro, de trazer desenvolvimento, de gerar emprego, de construir um outro enredo para São Vicente, sabe? Um caminho de avanços, esperança e desenvolvimento, a gente não pode, um minuto sequer, cair num comodismo, cair num ambiente de sempre foi assim aqui dentro, sempre vai ser assim. E eu digo para vocês, eu sou um inconformado aqui dentro. Inconformado, no sentido de não aceitar o cenário atual. Eu quero sempre mais, eu quero sempre melhorar, eu quero sempre chegar nos limites de fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes até é difícil dormir, viu? Falo para vocês, porque a cabeça não para no sentido de pensar coisas que podem ajudar a cidade a se desenvolver. O que eu quero dizer com essa narrativa? Se a gente é um administrador só focado em resolver problemas que te trazem, em fazer o nosso, em despacha com um, despacha com outro, resolve aqui, resolve ali, e a gente passa o dia fazendo isso, existe um risco muito grande de ver o tempo passar e a gente deixar de propor as grandes transformações que a gente acredita. E a pior coisa que pode ter para um administrador que tem prazo de validade, falemos assim, o nome do prazo de validade se chama mandato, dado pelo povo, de 4 em 4 anos, é ver o tempo passar e as coisas não acontecerem. Então, eu fico lembrando do meu início aqui, janeiro. Primeiro, vou dar um passo para trás, para mostrar um pouco desse contexto. 29 de novembro, você vence a eleição. 30 de novembro, sua vida está virada de cabeça para baixo. Eu já não tinha tanto mais controle das minhas redes, né? Porque chega mensagem de tudo quanto é lado. Às vezes eu abro a geladeira e tem mensagem me esperando ali dentro, só para vocês terem noção de como é. E dentro desse contexto, dia 30 de novembro já estava insano, assim, né? De tanto recebimento de informações novas. A gente tem um período de transição de governo, onde o prefeito anterior a mim, ele tem o mandato dele até dezembro, o final de dezembro, o último dia de dezembro, e em 1º de janeiro assumo eu, tomo posse, assumo eu. E ali já começam os primeiros conflitos, porque existe uma transição necessária entre o que sai e o que entra, correto? Existe uma transição que tem que ser feita porque um larga o volante, o outro tem que segurar esse volante, esse carro desgovernado, e botar ele ali para andar tranquilo. E foi muito ruim a transição. Ruim porque a política tem isso, um grupo que é opositor a outro. Não foi bom, não foi bom. Não se passam todas as informações corretamente, não se abrem as informações, ele ainda tem o poder de caneta, de pagar muitas contas, e pagou muitas coisas, e deixou de pagar outras tantas coisas. Então, entra 1º de janeiro, e ali, para valer, a gente começa a fazer a nossa transição, sentar na cadeira, entender os processos. E eu passo 3 meses da minha vida imerso aqui dentro, e é engraçado até, porque eu lembro
de um servidor público, por exemplo, os guardas municipais que ficam aqui, né, controlando o acesso no passo e defendendo o nosso patrimônio, falando, olha, eu nunca vi prefeito sair tão tarde aqui de dentro. E os primeiros 3 meses foram muito insanos, assim, era chegar cedo e às vezes sair 2 até 3 da manhã, a gente já saiu aqui de dentro, tentando organizar as coisas, tentando dominar todo aquele processo desse Titanic que né, essa coisa tão grande, esse navio gigantesco que uma prefeitura desse porte que é São Vicente. E foi assim, no meio disso tudo, teve todas as dificuldades da pandemia, lembrando que vivemos esse momento ainda, e tivemos o maior pico da pandemia dentro desses meses de janeiro, fevereiro, março, de mortes, de contaminação, de todas as dificuldades, todas as situações de fechamento de estabelecimentos, tudo isso muito duro, no início de mandato, onde a gente estava pegando esse contexto de transição, entendendo o tamanho do rombo, botando o salário dos nossos trabalhadores daqui em dia que não havia sido pago ainda, de dezembro, estou falando, e não havia sido pago na passagem do bastão. Então, tudo isso mostra um cenário complexo e você fala, nossa, eu acho apaixonante. Não sei quem está pensando ainda aí, qual caminho vai tomar na vida, o que pensa em fazer após o curso de vocês, tem vários cursos presentes aqui acompanhando a palestra, parabéns aos futuros administradores pelo dia de hoje, por sinal, eu acho apaixonante, porque era o que eu queria fazer. Então, quando você está aqui no meio desse olho do furacão, ainda que a pressão seja imensa, ainda que as dificuldades sejam imensas, são esses desafios de tentar acertar o máximo que te motivam, sabe? E não acomodar e pensar fora da caixinha e buscar novas alternativas e ver, né, o benchmarking, que é basicamente buscar olhar alternativas que estão sendo feitas em outros municípios e tentar trazer para cá, aprimorar, ter uma ideia nova, sabe? Ou tentar inovar aqui também e confiar naquilo que você acredita e às vezes você criar algo novo. Eu sinto um dos exemplos mais difíceis e que me marcou nesse início de gestão. Quando teve aquela série de fechamentos de estabelecimentos, porque o pico de contágio estava altíssimo, o número de mortes estava altíssimo por conta da Covid-19 e das suas complicações, e mais grave que isso, que era o indicador que mais me assustava, o número de leitos disponíveis na região nossa, da Baixada Santista, estava muito alto, próximo, assim, todos os dias, entre 90, 93, 95, 100, estava sempre muito próximo de 100%. E o que significava isso? Significava que a próxima pessoa que tivesse contato com o vírus e desenvolvesse mais o vírus, no sentido a ficar muito doente, não teria um leito disponível para ser atendido. Nem no hospital público, e muito menos no hospital privado, que já estava superlotado e estava pedindo ajuda para os hospitais públicos, pedindo leitos para os hospitais públicos. Entendam a gravidade desse momento. E é claro, ninguém queria fechar estabelecimentos, ninguém queria nada disso. Mas o que se tratava naquele momento era de tomar uma decisão para que a próxima pessoa, que poderia ser um familiar meu, um familiar seu, poderia ser alguém que você gosta muito, imagina que essa pessoa desenvolve a doença, tem complicações e não teria um leito disponível para ser cuidado. Então, esse foi um momento extremamente difícil. Naquele momento, fechar, né, enfim, tentar restringir o máximo a circulação de pessoas, e que é algo
dificílimo, e naquela conjuntura toda de politização disso tudo, etc e tal, enfim, ficou muito difícil lidar com isso, né? Mas a gente sobreviveu, superou e está trabalhando para conseguir equilibrar as coisas e melhorar a pandemia e, enfim, sair logo desse momento e fazer com que o comércio consiga engrenar novamente, a economia consiga engrenar novamente. Em janeiro, eu tinha 19 leitos na cidade. Em fevereiro, a gente aumentou esse número para 27. E em março, a gente já estava quase que era 45, quase que o triplo já do início. Crescemos o número de leitos para tentar equilibrar a pandemia. E ainda assim, quanto mais leito a gente abria, mais pessoas em estado grave a gente acabava tendo, porque a pandemia, o pico estava maior do que o número de leitos. As decisões de abrir mais leitos foram tomadas. Administradores tomaram. As decisões sobre o que fazer para limitar a circulação de pessoas foram tomadas. Certas, erradas, discutíveis, não discutíveis. O contágio estava muito alto e algo precisava ser feito. Um dos momentos que mais me marca nesse processo é quando a gente precisa, e numa decisão regional, onde todos os administradores de cada município, dos 9 municípios da Baixada, se juntam num conselho que é o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada Santista, os 9 prefeitos reunidos, decide-se tomar, então, a decisão de fechamento coletivo e tal, como uma decisão de se apoiar, vivemos em uma região onde tudo se conecta. E ali foi muito duro, sabe? Ali foi muito duro. E fechar, por exemplo, a Feira Livre foi algo que me marcou demais, porque eu sempre tive muito carinho e sempre fui muito bem recebido todas as vezes que passei na feira, e eu via a angústia dos feirantes, e tive reuniões com eles, e tinha até uma dificuldade de fechar a feira, não era favorável dentro dessa situação, porque eu entendia que a feira era algo que levava um alimento barato para perto da casa das pessoas, e que se a gente conseguisse controlar as feiras de alguma forma, o acesso, protocolos sanitários, trouxesse os feirantes para que eles comprassem essa briga conosco de, gente, vamos ficar aberto, mas com todos os cuidados, vamos, então vamos. Eu sentia que se a gente conseguisse trazer isso e construir, né, fazer a administração desse problema complexo, construir isso de tal forma que quem está na ponta do processo, participa da decisão e com isso se engaja em fazer dar certo, a gente conseguiria. Mas, infelizmente, naquela decisão do CONDESB, foi um voto vencido, respeitei a decisão colegiada de se fechar, entendia, claro, o que motivava essa decisão, sem dúvida nenhuma, mas eu sentia que a gente precisava fazer algo para que o próprio alimento ficasse perto da casa das pessoas, porque a feira traz isso. Eu tenho feira, com exceção de segunda, todos os dias, 2, 3, até 4 feiras na minha cidade, então todos os bairros são contemplados por esse alimento mais perto. E eu trabalhei durante 2 semanas de fechamento, que as feiras ficaram fechadas, numa alternativa, para que assim que aquele acordo de fechamento de feiras com os 9 prefeitos acabasse, eu pudesse abrir de tal forma. Coragem, inovação, decisão, sabe? Pensar a política, envolver os atores envolvidos, os agentes envolvidos na decisão, dar responsabilidade, dar ferramentas, assumir responsabilidades, tudo isso pensado. E no primeiro dia disponível, eu abri as feiras, abrimos as feiras integralmente, cercamos as feiras com gradil, controlamos o acesso das feiras com profissionais, com álcool em gel, distribuímos face shields para os feirantes e buscamos contar também, e essa é uma parte bastante difícil muitas vezes, mas buscamos contar e conscientizar as pessoas para que elas tivessem o bom senso, o cuidado, todos os protocolos sanitários. Criamos regras,
nos envolvemos, participamos, e posso dizer para vocês que o projeto de Feira Segura, pelo tempo ali que ele durou, num momento difícil, onde a pandemia ainda estava numa condição bastante grave em termos de contágio de leitos de UTI, ocupação de leitos de UTI, de enfermaria, um momento que estava muito alto, e a gente abriu a feira desse jeito. Posso dizer para vocês, deu certo. E outros municípios foram abrir a feira, pensaram em outros formatos e não deu certo. E aquela decisão pensada, planejada por 2 semanas, envolvendo os agentes que estão na ponta, envolvendo os feirantes, conscientizando os cidadãos, trazendo gente nossa, do nosso trabalho aqui, para trabalhar diretamente na feira, ali, deu resultado. Então, isso foi um trabalho pensado. Planejamos, primeiro dia, claro que tem problemas, monitoramos a execução, aprimoramos no dia seguinte, e aprimoramos no dia seguinte, e fomos incrementando aquela política criada de feira segura, até que a gente conseguiu ter um resultado, claro, positivo, de ser exemplo para outras cidades da região nessa questão específica. Trouxe um relato básico de um momento onde, sob pressão, sob dificuldades, a gente conseguiu pensar e planejar para tentar encontrar uma política melhor, para tentar encontrar uma política que fizesse o trabalhador poder trabalhar, fizesse as pessoas terem um alimento mais perto de casa, e o cidadão poder consumir, né, na verdade comprar naquele espaço, não podia consumir naquele momento, mas comprar naquele espaço mais próximo de casa, num preço mais acessível muitas vezes. A administração é matar um leão por dia, pelo menos aqui nesse espaço que está, né? Sobreviver a um leão por dia. E é esse desafio que é apaixonante, né? Desde o momento que eu ligo o celular no dia e já vejo as primeiras notícias, os primeiros problemas, e já começo a mandar mensagens e despachar com o secretário, com outro secretário, para resolver as coisas, até o último momento do dia, onde eu tento desligar no celular e parar de resolver problemas. Obviamente, vocês já podem perceber que eu já estou ficando careca, com cabelo branco, com a barba já com alguns fiozinhos brancos aparecendo, mas faço isso com muito gosto, porque trabalhei muito para estar nesse espaço aqui. E acho que é importante falar sobre isso, porque nem sempre é fácil, né? Principalmente, muitas vezes a gente se forma e fica cheio de interrogações sobre e aí, o que vai ser da nossa vida? E aí, será que eu vou arranjar um trabalho? Aonde eu vou arranjar um trabalho? Será que vai ser o trabalho do meu sonho? Dos meus sonhos? Não vai ser? E essas dúvidas no jovem, elas são muito reais em cada um de nós. Eu não sou jovem mais, tá, gente? Já saí dos 29 anos, então, segundo aí os termos que delimitam a juventude, eu não sou mais jovem, mas eu era jovem até uns meses atrás, e sei o quão é angustiante muitas vezes esses momentos e esses desafios pelos quais a gente passa. Eu posso falar, eu dediquei a minha juventude para estar hoje aonde eu estou aqui, nesse espaço que eu sempre sonhei, podendo trabalhar diariamente para fazer a transformação na cidade que eu amo. Transformações que não são simples, transformações que às vezes demoram muito mais tempo do que as pessoas têm a capacidade de esperar. As pessoas querem para ontem, se possível para anteontem, muitas vezes, que a gente resolva problemas complexos, históricos, que demandam recursos que a gente não tem, que demandam um tempo maior para se elaborar, porque a burocracia tem uma série de tempos, muitas vezes, que você tem que cumprir para fazer as coisas, e elas querem para ontem algo que você só pode oferecer amanhã. Mas eu entendo essa angústia. É a angústia de quem ainda quer acreditar que pode dar certo, mas tem a ansiedade ou a urgência, muitas vezes, de que as coisas deem certo no agora. Mas muitas vezes, como tudo na vida, a gente tem que plantar para colher. Plantar mais um pouco para colher na próxima primavera, no próximo ciclo, seja o momento que for. Não sou bom aí de agronomia, mas essa é a reflexão que faço, sabe? Às vezes a gente tem que
Plantar, 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 para depois poder colher. Planejar, 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 para depois conseguir entregar coisas boas, estruturadas, que durem para a nossa cidade. Vamos citar um exemplo? Todo mundo quer que para ontem se resolva o problema das enchentes na cidade. Eu recebi a cidade no dia 1º de janeiro de 2021 e a cidade não tinha contratado algo chamado plano de macrodrenagem. O que é esse palavrão? Plano de macrodrenagem é um plano onde você consegue entender dentro de um mapa, de uma lógica, de uma metodologia, de todo um processo, o que é a tua cidade. São Vicente tem a sua parte de ilha, de continente, são essas as bacias, são esses rios, são esses os canais, e dentro de uma lógica de engenharia, você precisa fazer tais e tais e tais intervenções para corrigir essa ocupação humana dentro do território que, numa lógica de ilha, fez com que as pessoas ocupassem o território, a água não tivesse para onde ir e invada as ruas, invada as casas, e dentro de toda essa lógica você tem as enchentes que não escoam rápido e viram os alagamentos permanentes ali muitas vezes. Sofrimento. Você não resolve isso sem um plano, senão você está remendando os problemas e eles aparecem depois de novo. A primeira coisa que a gente fez foi, vamos contratar o plano de macrodrenagem. Os processos são demorados, viu, gente? E na administração pública tem isso muitas vezes, que não é necessariamente a burocracia, são as disfunções burocráticas. Aí já é teoria, peço depois para os professores entrarem nisso. As disfunções burocráticas, muitas vezes, são o X dos problemas, né? A burocracia faz parte da área da lógica procedimental, que envolve a máquina, para ter todos os cuidados, para se conseguir. Tem falhas, mas é uma forma de tentar dar procedimento para o ato de governar, para o ato de gerir. Beleza, a gente está trabalhando e muito em breve, se Deus quiser, eu vou poder anunciar a contratação do plano de macrodrenagem que vai me permitir ter, ao longo dos próximos meses, um estudo sendo elaborado para a cidade ter, de uma vez por todas, um grande plano de enfrentamento às enchentes. Fase 1 é essa, fase 2 é essa, fase 3 é essa, e a gente vai atacando fase a fase isso. É assim que se trata, sabe? É assim que a gente pensa as coisas. Mas é claro, para o cidadão, e para mim também, que vivo o dia a dia da cidade, que vejo uma enchente alagando um bairro, entrando na casa das pessoas, é claro que eu fico incomodado, é claro que eu quero resolver para ontem. Mas o resolver para ontem foi o que levou a cidade a esse caos que hoje a gente tenta administrar. É o pensar o futuro e trabalhar com toda a nossa força, o dia a dia ao presente, que vai fazer com que a gente consiga levar a cidade a outro patamar, a um patamar de desenvolvimento planejado, pensado, executado ao longo de um tempo. Para além disso, cito um outro exemplo, segurança pública, que todo mundo fala, e realmente temos graves problemas de segurança, graves problemas. E aí você fala, olha aí, o prefeito não fez nada, não resolveu nada, a cada assalto novo isso acontece. E é parte do papel do administrador entender cada eixo a ser desenvolvido, é parte do administrador público entender quais são as leis, qual é o marco legal que impacta, né, dentro do que você quer fazer, é parte do administrador conseguir, mais uma vez, entender a complexidade dos problemas, que o problema de segurança pública vai muito além de ter um efetivo policial por todos os cantos, mas é isso também. É parte do administrador entender que os recursos são limitados para gastar, mas a solução tem que ser dada. Vamos lá, então. Recebi a cidade. E é importante falar isso, porque é parte do trabalho. Como eu recebi, como a gente pretende entregar. Recebi a cidade com um déficit absurdo
no nosso efetivo de guardas municipais. Não temos guardas suficientes e não temos uma política contínua, não tínhamos uma política contínua de formação, de treinamento, de atualização desses guardas para esse momento. Falo assim que facilmente, se a cidade tivesse de 3 a 5 vezes o número de guardas que ela tem hoje, a gente ia começar a estar ok, não bom, ok. Primeiro passo, precisamos de mais guardas. Segundo passo, São Vicente hoje é uma sombra em termos de monitoramento, de câmeras, de inteligência, para que o trabalho desses profissionais que se deslocam pelas ruas para garantir a segurança seja mais efetivo. Se você tem controle de câmeras, você dá uma otimização melhor para esses profissionais poderem agir, você consegue controlar melhor as áreas sombreadas onde você tem o maior número de furtos, etc. e tal. Não temos isso. Quem dera fosse esse o problema apenas. A gente não tem um passo anterior. Nunca se investiu na cidade para valer, por exemplo, na tecnologia, na fibra ótica, na infraestrutura para que você conseguisse ter hoje as câmeras. Percebe? É o passo anterior. Trabalhão, gente. A gente vai avançar nisso. Então, o que a gente tem pensado? Precisamos aumentar o número de efetivo. Incrível. O cenário hoje na cidade é de calamidade financeira, dificuldades de se investir em qualquer coisa por conta da quantidade de dívidas que a gente teve que pagar para a cidade se manter de pé. Em resumo, é isso. Muitas vezes o administrador não tem nem decisão. Algumas dívidas eu não tive nem escolha. Ou eu pagava, ou eu pagava. Isso acontece também. Mas o que existe, para além de toda essa complexidade local? Existe uma lei federal que, por conta da pandemia e por conta de alguns incentivos fiscais que no ano passado, em 2020, eu não estava aqui ainda, foram enviados recursos aos municípios para compensar as quedas de arrecadação, supostas quedas de arrecadação. Este ano não haveria a possibilidade de ter aumento de despesas com pessoal, por exemplo, entre tantas outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Este ano eu não poderia contratar, por exemplo, mais guardas. Este ano eu não poderia investir em algo que eu realmente preciso, ter mais guardas à disposição para fazer a segurança da cidade. Só ano que vem. Percebe? Os limites legais dentro da administração pública. Ah, mas você precisa fazer isso. E se você toma essa decisão? Se você toma essa decisão, alguém pode questionar na justiça e vai questionar o próprio Ministério Público e vai falar que você está cometendo uma improbidade. Você está indo contra uma legislação e vai tomar processo e vai tomar multa e eu vou ter o meu próprio CPF comprometido e tudo isso vai acontecer. Isso só mostra muitas vezes as dificuldades. Estamos trabalhando ao máximo, estamos extraindo ao máximo dos nossos profissionais, estamos planejando o cenário a partir do momento que seja possível fazer essas contratações, estamos estudando o melhor plano de política de inteligência de tecnologia para a segurança da cidade, estamos trabalhando na contratação de um plano para que a gente tenha a noção de onde a gente precisa investir na fibra ótica na cidade para gerar esse desenvolvimento, tanto na área de segurança, mas também na atração de indústrias, empresas, etc. e tal, que isso é importante. Percebe? Um problema puxa o outro, muitas vezes os problemas se conectam, e esse é apenas um dia da administração. Amanhã os problemas serão outros, e depois de amanhã os problemas serão outros, e são vários problemas ao mesmo tempo. Mas quem gosta de problema, quem gosta de resolver problema, quem gosta de, ser a melhor versão de si a cada dia e trabalhar pelo melhor resultado possível, mesmo nesse ambiente de dificuldades e muitas vezes de incompreensão das pessoas, como eu disse, que querem as soluções para ontem. Quem gosta disso já está a meio caminho andado para estar preparado para viver o dia a dia da administração pública. Fazer mais com menos, dizem, né? A lógica de se fazer mais com menos
ou fazer mais com o mesmo, né? Mais com o mesmo. Esse talvez seja um grande desafio. E mais, o desafio de não se acomodar muitas vezes quando se recebe um não. Eu lembro quando eu estava também servidor, concursado, no meu trabalho anterior, eu tentei, por 3 oportunidades, conseguir implantar algo que eu achava que ia ser muito bom para o desenvolvimento profissional de todo mundo, para N questões dentro do espaço do órgão que eu estava. Infelizmente, sem sucesso, não consegui. Fiquei triste, fiquei desmotivado naquele momento, mas por 3 vezes eu ergui a cabeça e tentei fazer algo acontecer. Esse é o dia a dia da administração, muitas vezes, né? Muitas ideias boas se perdem, muitas pessoas já não estão mais felizes trabalhando, mas a gente está aqui, e hoje eu estou aqui na parte de cima, né, dessa hierarquia, tentando pensar formas, muitas vezes, de ouvir o servidor e fazer essas boas ideias não se perderem, porque para que São Vicente possa se desenvolver, a cidade precisa de todo mundo, todo mundo. Bem, eu acho que eu falei demais e basicamente acho que eu quis passar um pouco dos relatos do dia a dia, das visões e dos sistemas complexos que a gente enfrenta e é isso. Eu fico à disposição caso tenham questões, enfim, que possam ajudar aí na compreensão e muito obrigado pela oportunidade. Caio, agradeço aí demais sua participação com a gente. Não sei se teria algum tempo aí para responder algumas perguntas. Se qualquer coisa, se a Bruna estiver ouvindo aí, ela puxa a minha orelha e manda mensagem aqui para mim. Tem algum tempo para responder umas 2 perguntas aí do pessoal? Tenho sim, vamos lá, vamos. Eu tenho mais 10 minutinhos aqui antes de... que você tem outra agenda, né? Então, eu tenho aqui coisas que você já falou. Estou até vendo aqui o pessoal elogiando, e aí perguntou aqui, ó, por exemplo, o Alexandre, você falou da enchente, mas aí ele falou que no Cachapuã, por questão geográfica, mesmo em dia de não chuva lá, acaba havendo aí esse acúmulo, e aí esse funcionamento, assim, tipo, dentro da administração pública, uma possível ação aí, ou poderia ser feito. Não sei se você consegue ver o chat daí, mas ele colocou, gostaria, se possível, respondesse uma questão sobre enchentes que acontecem na cidade, principalmente no canal do Cachapuã. Visto naquela região a parte geográfica como local que deságua em dias e não dias de chuva. É possível algum dia as pessoas que residem nessa região receberem uma solução para esse problema? Obrigado pelas explicações, pois muitos criticam sem entender como funciona a administração pública da cidade. Esse é um ponto, por exemplo, de bastante atenção, né? A gente, às vezes, vive, né, esse dia a dia, e o Alexandre está muito certo na contribuição dele, a gente vive esse dia a dia da cidade, muitas vezes a gente nem para pensar, né, em algumas coisas que são até meio óbvias, assim, né? Essa parte citada como todo um grande conjunto de bairros da cidade, para o lado de cada ponte da área insular, a área insular já diz, área insular, ilha. A gente tem boa parte da nossa cidade dentro da ilha, de uma ilha, a ilha de São Vicente, sabe? E isso é algo que a gente demanda bastante atenção, porque a gente viveu cenários de ocupação desenfreada, e até hoje a gente vive esses cenários, quando a gente ocupa mangues, quando a gente acaba invadindo espaços de canais, quando a gente aterra, né, esses locais e constrói, enfim, moradias, entre outras coisas, quando a gente retira áreas verdes e asfalta e cimenta e concreta, tudo isso interfere diretamente, né? Os rios, tudo isso interfere diretamente no caminho da água. E quando a gente está falando de estar numa ilha, significa que a gente é impactado
tanto pelas chuvas quanto, óbvio, pelo movimento das marés. É por isso, e justamente por isso, que ou a gente faz o trabalho sério de ter um plano de macrodrenagem para a cidade, plantar, momento de plantar, e lamento que outras administrações não avançaram nisso, lamento de verdade, e que hoje as pessoas já estão cansadas, de saco cheio, falando português claro, querendo a solução para agora. Mas sem um plano de macrodrenagem feito por gente competente, engenheiros, sabe? Gente da área que estuda drenagem, você não consegue resolver o problema pontualmente. Você está falando de bacias de água, você está falando de confluência de rios, você está falando de movimento de maré, você está falando de desníveis. Tem toda uma lógica topográfica, tem todo um pensar a cidade, que se você quiser pensar só bairro a bairro, não dá certo. E mais ainda, se você quiser pensar cidade a cidade, em alguns casos também não dá certo. Que é um exemplo, Santos, São Vicente. Santos fez um plano e São Vicente, por algum motivo, não se envolveu e não participou, enfim, não sei quais foram os fatores, outra administração, não participou desse projeto aí de Santos Novos Tempos, desse programa de Santos Novos Tempos, e Santos trabalhou e trabalha ainda hoje em alguns locais, como, por exemplo, a divisa ali na linha vermelha da nossa cidade, onde obras foram feitas na área de Santos e ficaram faltando intervenções lógicas com São Vicente. Gente, a gente vive na mesma ilha, por sinal, a ilha de São Vicente abriga Santos. Sou bairrista nesse sentido. Santos está dentro da ilha de São Vicente. O que eu quero dizer com isso? Pensar separadamente, não pensar as coisas de forma integrada, e a enchente é um desses casos, significa que você vai estar remendando o problema, tirando a água da porta da sua casa e jogando para a porta da casa do vizinho, até o momento que o vizinho aumentar a calçada dele e a água entrar na sua casa, e vice-versa. É desse jeito que a gente já sabe que não funciona, que foi feito muitas vezes de uma forma emergente, eleitoreira, para a próxima eleição, para o prefeito ficar bem na fita. Puxa, entendo tudo isso, mas ou a gente tem para valer um plano de macrodrenagem e começa a trabalhar dentro desse plano, ou a gente só vai ficar remendando o problema. Não tem mágica, não tem milagre, a gente vive dentro de uma ilha, mas tem formas de se amenizar. Choveu demais, maré está alta, encheu. Qual que é a obra feita para que a água escoe rápido? É impossível controlar a chuva, é impossível mexer com o movimento de maré, mas você tem obras que você pode fazer, de colocar a comporta, sabe? De mexer em galerias, novas tubulações, e aí você conseguir amenizar esses problemas. É um pouco isso que a gente está falando. Hoje, São Vicente está na fase de construir um plano de macrodrenagem sério. A partir desse plano, a gente vai ter a capacidade de fazer intervenções mais acertadas para conseguir enfrentar os alagamentos na cidade. Caio, bom, agradeço aí a resposta, o pessoal também parabenizou. Tem outras perguntas, eu posso até pedir para que eles encaminhem lá no Instagram, no Facebook, né, que aí vai estar respondendo, que eu acho que fica melhor, até por questão de tempo, né, e da agenda, mas a gente agradece aí, foi uma oportunidade enriquecedora, né, fazia tempo até que a gente não se via aí, e mesmo à distância, quem esteve aqui com a gente foi a Lorene, lá de Taubaté, que fez a USP contigo. Ela... grande amiga. Ela falou com a galera que eu tinha convidado ela, e agradeço demais aí, esse dia do administrador que enriqueceu, teve até pergunta falando sobre indicação para estudar fora, igual você fez do intercâmbio, mas acho que se a galera fizer lá, dá para ir respondendo até para poder, a questão do tempo também, para não te tomar a agenda aí. Tá bom? Quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, eu quero agradecer, né, o momento de escuta. Quero parabenizar a todos que estiveram presentes aí também. E eu comecei a minha última pós-graduação no INSPER no modo presencial e ela terminou já, né, no momento já
pandêmico no modo EAD, e foi bastante desafiador. Então, né, enfim, são outras dinâmicas, são outras formas de interação. Então, se você hoje estava assistindo, estava mais quietinho, estava mais cansado, sei bem como é isso, sei bem como é difícil, mas parabéns por persistir, sabe? Eu acredito muito na educação, eu acredito muito que a melhor forma que a gente tem de se tornar um bom profissional é se preparando, é gostando do que faz, e eu fico muito feliz de ver uma sala repleta de jovens, futuros administradores ou futuros outros cursos que estão presentes, mas vou citar esse que tem o dia marcado no dia de hoje, mas fico muito feliz de ver jovens buscando uma vocação e que a gente possa ter em São Vicente, em toda a Baixada Santista, um espaço bastante promissor para que as carreiras possam desempenhar aqui, para que a gente não perca os nossos talentos, sabe? Subindo a serra e nunca mais voltando. Eu quero que esses bons jovens possam cada vez mais ter oportunidades aqui dentro da nossa região, e vou trabalhar bastante todos os dias para que a gente consiga atrair empresa, atrair indústria, ter uma máquina pública capaz de contratar novos profissionais e bons profissionais interessados em trabalhar aqui. É isso que eu espero. Então, fico muito feliz, e um grande abraço para todos vocês aí, a gente fica à disposição. Nos acompanhe nas redes sociais, deixe suas dúvidas, sugestões, questionamentos. A gente está aqui mesmo, a vida pública é isso, viu, gente? A gente está aqui sempre exposto a todo momento para lidar com críticas, com sugestões. Apesar de tudo isso, sou um ser humano, tenho família, agora já recebendo mensagens extremamente atrasado, mas muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Léo, obrigado, professor. Sempre que achar necessário, pode contar comigo, faço questão de estar aqui sempre, agradeço demais e tudo de bom para vocês, gente. Se dediquem muito, o mercado profissional precisa de gente dedicada, interessada, proativa. Se dediquem mesmo, que se Deus quiser vai ter espaço para cada um de vocês, tá bom? Obrigado a todos os alunos também. Boa noite, gente. Aí fiquem ligados na programação, que a gente depois tem mais atividades aí que estão programadas, tá bom? Obrigado, um abraço, boa noite a todos. Se cuidem aí. Finalizando aqui a reunião, gente. Valeu, obrigadão. Tchau, Caio.